Você sabia que muitos problemas de saúde bucal começam ainda na infância e até nos dentes de leite? Cárie, gengivite, sapinho, muitas vezes os pais só percebem quando a criança já tá com dor. Olha, e não é só questão de estética, tá? A saúde da boca influencia na alimentação, na fala, no sono e até na autoestima dos pequenos. Doenças como a cárie de mamadeira, você já escutou falar? E a estomatite são mais comuns do que a gente pensa. E para explicar tudo isso, a gente recebe agora a dentista Marília Carvalho. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, tudo tarde, bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Pode se sentar. Você trouxe uma companheira? Trouxe. Apresenta pra gente. Essa aqui é o meu instrumento de trabalho, né? Porque eu preciso ter uma forma de demonstrar como que funciona a boca, como que funciona a dentição. E aí, para as crianças ficarem felizes, tem que ser algo que atrai. Então, É muito fofinha, uma né? capivara com dente. Que bonitinha. Ela tem nome, doutor? Então, eu gosto de chamar do nome simples, né? Capivara serve. Capivara. Capivara. Ai, eu ia colocar Capivara. um nome já de alguma coisa muito fofa. Aceito. Aceita Sugestão. sugestões? Vamos pensar, então. Vamos. Pensar numa coisa bem fofinha pra ela. Que Pode ser. gostoso. Quando a gente fala de dentição, né, do sorriso das crianças, a gente pensa que é só quando nasce o primeiro dentinho. Certo. Mas quando é um bebezinho, que a gente vê aquelas gengivas e de repente sabe que vai apontar o primeiro dentinho, já é o início de cuidar dessa saúde bucal? Sim, é um ponto muito importante porque eu começar a cuidar da saúde bucal não é somente quando o risco é alto, mas sim para que isso vire um hábito, né? Então, quando está começando a vir os dentes, que o bebezinho ainda está com aquele incômodo, limpar um resto alimentar, coçar o dente é algo que pode ser feito. E aí, eu tenho aqui alguns recursos que a gente pode mostrar para a família, como, por exemplo, esse higienizador, que serve exatamente para a fase na qual só tem gengiva. Então, atrai o bebê, né, porque é uma coisinha coloridinha, e a família consegue limpar o resto alimentar que fica ali, ou então ajudar a coçar. Nessa fase, a gente ainda não tem o risco de cárie, porque a cárie é uma doença que depende do açúcar. Então, nessa fase que o bebê ainda está sem dente, ele ainda não está exposto ao açúcar, mas é importante que a família saiba que tem recursos que podem ajudar nessa fase. Então, isso aqui é Mostra algo... pra gente aqui nessa câmera aqui, Aqui, ó, ó. para os meninos conseguirem fazer o detalhe desse item que você está na mão. Olha só que fofo. Ele parece que tem uma texturinha, né, na parte dos exatamente, dedos. tem isso aqui. Então serve exatamente para a gente poder ajudar os bebês nessa fase em que o dente ainda está chegando, está coçando, para limpar ali um restinho de leite, resto de algum alimento que já faça parte. Então é um recurso que a gente oferece para a família e ensina as famílias a usar. E esse item aí, a questão de introduzir essa parte dos cuidados dos dentes, né, com os bebezinhos ainda, ajuda nessa questão da sensibilidade, porque se você introduzir mais tarde, as crianças ficam tipo incomodadas, né, com algo na Sim. boca que não estão acostumadas. Já faz essa parte? Já faz essa parte tanto para o bebê ser dessensibilizado, porque a boca é uma cavidade que é muito sensorial. Tanto que existe a fase oral, que é onde o bebezinho põe tudo na boca. Tudo na boca. E esse ato é porque a língua tem muitos receptores. Então é natural que o bebê queira explorar o mundo pela boca. E aí, para ter algo que precisa higienizar essa boca, precisa ser uma rotina. Então nós estamos dessensibilizando, isso falando do bebê. E também ajudando o adulto a acostumar, porque é uma missão. Escovar dente de bebê é uma missão. Então, na fase onde está com menos dentes, na fase onde a gente não tem o açúcar presente, é uma fase de acostumar. Então, se a gente consegue desde o princípio trazer para a família essa consciência da escovação, da higiene, da forma com que isso é na rotina, faz com que essa criança, essa família tenha rotina de saúde, de higiene bucal, e aí isso leve para toda a sua infância, para todo o seu crescimento, com a meta de chegar aos 18 anos sem cárie. Esse é o objetivo. E isso é muito legal, porque quando a gente vê que tem muitas crianças, e isso existiu um mito, não sei se ainda existe, doutora, mas de ouvir falar assim, é dentinho de leite, não tem problema porque vai cair. Se der cárie, se ficar pretinho, enfim. Mas isso não é bom, não é? Não é bom, porque a cárie ela é considerada uma doença, então nós consideramos a cárie uma doença
além de tudo, né, é uma doença açúcar dependente. Mas uma vez uma doença, ela pode causar dor, pode causar infecção. Então, o dente de leite ele tem que ser tão bem cuidado quanto um dente permanente. Até porque os dentes permanentes virão na sequência. Então, eu preciso de uma boca saudável, né? E a questão da cárie em si, ela pode causar dor, sim. Ela pode ser algo grave, sim. Então, esse conceito, esse mito de, o dente de leite vai cair. Sim, ele vai. Mas ele é um dente que precisa ser saudável e bem utilizado em toda a infância, que no caso a gente considera a primeira infância, né, até os 3 anos, que é onde a gente só tem dentição de leite, e aí vai crescendo, aí quando chega lá por volta dos 6 anos, quando começa a troca, já estamos falando de uma criança que já tem dente permanente na boca, então é bem importante já ter esse cuidado estabelecido. E doutora, a questão da própria escovinha de dente, em que momento que a gente passa a usar, e a questão dos cremes dentais também, né? Pode já, desde que nasce o dentinho, ou tem que ser um pouquinho depois? Bem, eu vou falar aqui um mantra. Primeiro dente, primeira escova, primeira visita ao odontopediatra. Então, se a família que está aqui assistindo levar essa informação, já é uma informação muito importante. Por quê? Uma vez que a gente tem um primeiro dente, é preciso ter uma primeira escova. E essa escova, ela vai fazer o quê? Higienizar. Essa rotina da higiene faz com que a gente esteja prevenindo cárie. Então, o exemplo que eu dou é comparar a odontologia ao cardiologista. O médico cardiologista, você não vai nele pedindo para ele te operar, você não vai nele achando que, nossa, qualquer coisa ele vai lá e opera o meu coração. Não, você quer prevenir. Então, na odontopediatria é muito forte isso. Nós temos um primeiro dente, nós temos que começar a escovar e aí sim usar a pasta de dente. A pasta de dente, dependendo da idade que o bebê tem quando esse primeiro dente chega, né? Às vezes pode ser com 6 meses de vida, às vezes pode ser com 1 ano de vida, a gente pode escolher qual pasta de dente a gente vai usar, sendo com ou sem flúor. Mas a grande maioria dos casos a gente já pode indicar a pasta com flúor, porque ela já está ali fortalecendo a estrutura do dente e prevenindo cárie desde cedo. Quando fala da prevenção, eu lembro muito, não sei se você tinha isso na escola também, primária, né, do flúor, que a gente punha a dentadurinha, enchia de flúor ali, daí tinha um sabor, né, tinha vários sabores, a gente ficava ali com o negócio babando. Era tempo. Qual que é a importância do flúor? Porque a gente fala bastante sobre isso, fala da própria água mesmo, né, se ela tem o flúor ou não, se isso é positivo, se faz bem para a saúde. Quando que a gente deve pensar nisso na primeira infância? Exato, é uma ótima pergunta, porque o flúor, ele é um recurso que vai, como molécula, fortalecer a estrutura do dente. Então, o dente existe e o flúor ele está fortalecendo. Mas fortalecendo para quê? Para combater, né, para ter resistência ao ácido da cárie. Então, que a criança vai estar exposta em algum momento ao açúcar, à bactéria e ao ácido, isso é uma certeza, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem muita cultura do amor ligado ao açúcar. Mas a gente tem o uso do flúor como indicação para que a estrutura do dente seja fortalecida. Então, quando o flúor está presente, ele deixa o dente mais resistente. Então, essa é a grande razão. A gente usar a pasta de dente com flúor para o dente ficar fortalecido. Claro que tem que ter a dose. Então, o flúor, na primeira infância, ele precisa ser colocado bem pouquinho, o equivalente a 1 grãozinho de arroz. Pouquinho mesmo? Pouquinho. Ou seja, é só sujar a pasta de dente, a escova de dente com pasta de dente. É muito, muito pouco. Porém, esse pouco é suficiente para já estar ali no dia a dia prevenindo. Então, logo que chega o primeiro dente, tem que ter a primeira escova. Se tiver acesso ao odontopediatra, vai ter toda essa orientação, mas aí pode ter a pasta de dente na dose certa. Um pouquinho, equivalente a 1 grãozinho de arroz cru. É bem pouco. E doutora, a questão do fio dental, porque se escovar o dente já é difícil de criança convencer, né? Você tem que pegar no pé para que os pequenos vão lá e escovem os dentes mesmo. A questão do fio dental também já é bom passar quando os dentinhos já estão ali surgindo, ou deixa para depois? É bom quanto antes, só que a gente tem formas de ajudar. Existe um fio dental que ele é feito como se fosse um cabinho, que ele vai facilitar a vida da família. Olha. Então, esse formatinho aqui vai fazer com que seja menos difícil, mas não estou dizendo necessariamente que vai ser fácil, mas vai ser menos difícil a gente conseguir fazer o movimento ali de esfrega-esfrega. Então, eu vou até demonstrar aqui na capivara. Boa. Que aí, o que o fio dental vai fazer? Ele vai fazer a limpeza dessa lateral do dente, que também é importante, que também precisa ser limpa. E quanto antes a gente começar a ter pelo menos a apresentação, não necessariamente todos os dias, dependendo de como tá a dieta desse bebê, dependendo de quantidade de dentes que tem. Mas uma boca igual a dessa capivara, que já tem 20 dentes de leite, que é o número de dentes que a criança chega,
já precisa passar o fio dental. Então, se a família ainda não conhece, isso aqui é uma opção boa, onde a gente tem um fio dental que já vem pronto e aí a gente esfrega essa lateral com uma mão só, fica muito mais fácil, né? Menos difícil, no caso. Menos difícil. Quais são os comprometimentos que pode ter com o dentinho, né? A gente falou da gengiva, do sapinho, da cárie. A gente também fica pensando na má formação dos dentinhos quando é criança. Por que isso acontece, doutora? Tem a ver com respiração, com alimentação ou nada tem a ver? Até com a chupeta, né? É. Todo mundo fala que a criança que chupa chupeta até certa idade fica com o dente um pouquinho pra frente. Exatamente. Na verdade, a boca, a arcada, nossa, ela tem que ter uma função, que é mastigar com qualidade. E essa mastigação, ela já se inicia na infância. Então, quando eu tenho um hábito da chupeta, por exemplo, eu posso ter uma maloclusão, que é um encaixe errado da arcada. E esse encaixe errado vai fazer com que a alimentação não seja tão eficiente. Então, nós teremos uma mastigação, mas esse bebê ou essa criança vai mastigar, mas não vai mastigar da forma mais eficiente. Outro fator, respiração. A boca está ligada na questão respiratória. Então, se eu tenho uma chupeta, eu posso ter uma maloclusão e isso também afetar a respiração. Então, todo o desenvolvimento da criança pode ser afetado tendo algo começado ali com o hábito da chupeta. Claro, cada família sabe a escolha que faz. Sim. Cabe a nós, profissionais da saúde, estar ali para apoiar. Então, se chega um bebê no consultório, eu não estou ali para condenar aquela família, mas estou ali para orientar. Vamos tentar usar o mínimo possível. Quando vai ser um momento legal da gente tentar remover esse hábito. Então, a chupeta é um exemplo que pode causar uma maloclusão, ou seja, o dente fica torto, ter uma respiração ruim, ter uma mastigação ruim por conta de um hábito. Dentro daquilo tudo que pode afetar a dentição, pensando na cárie, é uma doença que causa dor, que causa infecção e pode levar até a questões circulatórias, porque se a infecção na boca fica grande, isso pode causar uma infecção maior e ter algo que seja necessário levar a criança para o pronto atendimento e não seja consultório odontológico. E também tem as outras questões que são menos agressivas, mas também podem causar situações também de desconforto e de dor, como a estomatite, que é onde parece que tem um monte de aftas. Se uma afta nos incomoda, imagina um bebê com 8, 10 aftas na boca. Então, é algo que é comum na primeira infância, que é muito comum bebês apresentarem e é algo que faz parte da questão de vivência do bebê, né? Ele acaba tendo esse desenvolvimento por conta de contato com o outro, não necessariamente a falta de higiene. Também tem como uma questão a gengivite, que é o quê? Se a gente não tiver escovação, pode ser que não tenha o açúcar e não tenha a cárie, mas pode juntar o tártaro, e é aquele tártaro levar a uma inflamação da gengiva. Então, muita coisa que acontece no adulto também vai acontecer no bebê e na criança. Cabe à família, né? Estar atento, olhar, examinar de uma certa forma, né? Não necessariamente examinar porque não é um profissional, mas olhar ficar de olho, a boca, né? E vir se está alguma coisa diferente, se tem alguma coisa ali chamando a atenção. Por quê? Porque você é o responsável por aquela vida. Então é importante, às vezes você não tem acesso ao profissional que você desejaria, mas qualquer profissional da saúde vai tentar te dar um caminho, né? Então, e aqui, por exemplo, a gente também está trazendo essa informação, isso que é interessante, isso que é bom. Com certeza. É maravilhosa. A gente tem que voltar mais, você tem que voltar mais. A gente tá aqui. Porque a gente acabou falando mais da parte da primeira infância, mas tem muita coisa ainda pra gente falar, pra você ensinar, né? Então, por favor, volte mais vezes. Eu volto, só convidar. Volte, adorei a capivara, adorei também o escovão aqui, escovão gigante. Gente. E é muito didático, porque para lidar com criança, você tem que chamar atenção, né? Você tem que trazer o lúdico também e tornar aquele momento da escovação algo divertido, para que não fique uma coisa chata e, não quero escovar o dente. Até que ela entenda a importância disso, é importante também levar essa parte mais de leveza. E de que é uma rotina, né? Porque o ser humano ele vai se desenvolver. Nós, como adultos, temos que entregar aqueles recursos que são importantes para essa criança ter esse dia a dia. E quanto mais lúdico, mais ilustrativo, fizer sentido, a criança pensa, a criança entende, né? Então, se você mostra, de repente, uma foto de um dente com um buraquinho, de uma cárie, a criança fala, nossa, eu não quero isso para mim. E aí ela fica nessa busca desse cuidado, assim como adulto, né? Porque é chato. E daí fala aquele velha coisa, né? Se você não escovar o dente, a barata vem e lambe sua boca à noite. Toda criança vai querer escovar o dente na hora. E aí você faz lá. Até a capivara caiu, falou, gente, tia, não. Falou de barata. Não, barata lambeu minha boca, na minha boca tô não. fora. É isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Seja bem-vinda, volte, né, quando você quiser. E os contatos da doutora já estão aí na tela. Você pode tirar dúvidas com ela também. Isso, aproveita para comentar também, para fazer perguntas, que logo, logo ela volta, viu?